Oi, gente. Quero falar um pouco sobre a segunda onda do movimento feminista. Antes, quero fazer um pequeno apanhado sobre o final da primeira onda. Para isso, eu vou citar a feminista e escritora de política sexual Kate Millett. É ela quem vai citar em seu livro que a primeira onda falhou. E falhou porque as feministas deste período gastaram muito tempo e muita energia tentando conquistar direitos civis, como, por exemplo, o direito ao voto feminino. Para Kate Millett, o foco principal, o objetivo principal do movimento feminista é destruir o patriarcado e implantar uma revolução sexual. Insatisfeita com esse resultado da primeira onda, Kate Millett então anuncia que é preciso haver uma revolta, haver uma revolução. E é exatamente neste momento que dá início ao feminismo radical. Bem, a segunda onda, ela começa por volta de 1960. E eu vou citar as três principais feministas que fizeram história neste momento chamado segunda onda, que são elas, a Margaret Sanger, a eugenista e abortista. Depois quero falar um pouco sobre a controversa Simone de Beauvoir e finalmente falarei um pouco sobre a incansável depreciadora das donas de casa, a Beth Friedan. Em 1914, Margaret Sanger vai lançar um boletim chamado A Mulher Rebelde. Mas esse material ele é enquadrado numa lei do estado de Nova York em que proibia a circulação e comercialização de material obsceno e imoral. Ela então precisa fugir, até troca o nome. Ela foge para a Inglaterra. O marido, tentando salvar o casamento, ele propõe uma viagem a Paris, mas é em vão. Ela assume o relacionamento com o então amante e desiste de vez da família. Margaret Sanger, ela, por volta de 1916, ela inaugura a sua primeira clínica abortista, mas não fica nem 10 dias aberta, ela é então presa. Bem, a segunda onda do movimento feminista dá-se a partir da década de 1960. A maioria das escritoras conservadoras, elas acreditam que as feministas da primeira onda, anteriores a essa época, elas tinham um comportamento baseado na família e que elas não tinham intenção de erradicar a natureza feminina, muito menos interesse abortista. Mas a autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão, a Ana Caroline Campagnolo, ela tem uma ideia contrária a essa. E, bem, eu vou ler aqui o que ela pensa sobre isso. Diferentemente do que se pensa, desde as suas primeiras manifestações, o movimento é marcado por líderes que defendiam e viviam em moldes libertinos e sexualmente subversivos. Bom, para Ana Caroline Campagnolo, não tem separação de interesses. Desde o início, lá no período do proto-feminismo, já havia um comportamento perverso das supostas feministas. Bom, eu quero falar então da abortista e eugenista Margaret Sanger. Ela que foi a maior defensora do aborto do século XX e é ela quem cunha o termo controle de nascimento, que na verdade tem mais a ver com o controle do que com o nascimento. Bem,
Durante a primeira onda, enquanto as feministas estavam tentando conquistar direitos civis, Margaret Sanger estava defendendo o aborto. Ela era enfermeira, casada com William Sanger e mãe de 3 filhos. Ela, por volta de 1910, ela começa a frequentar ambientes, né, e passa a ter acesso a obras importantes sobre o movimento anarquista, o sistema anarquista. Ela então conhece autores, né, nessa mesma linha e se apaixona por Abelard Ellis. E ela então começa a se distanciar do seu marido. Margaret Sanger conhece então Herbert Wells, com quem vai se relacionar. Esse então passa a ser seu novo amante, com quem se casa, e sendo ele uma pessoa de posses, dá a ela a condição de instalar, portanto, em 1923, a sua clínica, a maior clínica, a mais famosa clínica abortista do mundo, que é a clínica de paternidade planejada, a clínica Planned Parenthood, a mais famosa do mundo. Bem, a essa altura, ela já estava imensamente envolvida com ideias eugenistas. Bem, a eugenia, né, que é um termo lançado por volta de 1883 por Francis Galton, e a ideia principal é fazer a seleção de homens sobre homens. Para Margaret Sanger, era necessário escolher quem deveria nascer, ou seja, ela acreditava que algumas características dos seres humanos deveriam ser eliminadas. Por exemplo, a raça negra não deveria nascer, de acordo com Margaret Sanger. Deficiente físico não deveria nascer. Doente mental não deveria nascer. Pobre não deveria nascer. E não só isso, ela acreditava que as pessoas com essas características deveriam ser impedidas de reproduzirem. Só que inicialmente, ela tenta camuflar essa ideia. Ela sugere que um ministro negro seja colocado para que essa ideia macabra dela seja disfarçada. Ela sugere, então, um ministro negro, carismático e com históricos de ações sociais. Bem, mais tarde ela vai lançar um projeto negro, tudo isso para dispersar, né, a sua ideia eugenista. A sua primeira clínica é implantada num bairro onde as pessoas, em sua maioria, são pessoas negras, no Brooklyn. Isso por volta de 1923. Ela se torna a maior defensora do aborto do século XX. E como eu já disse, ela cunha o termo controle de nascimento, que na verdade tem mais a ver com controle do que com nascimento, né? E nesse mesmo período, né, quando a pílula anticoncepcional é lançada, as mulheres, né, em especial as feministas, elas passam a ter uma vida sexual bastante desregrada, né? E o escritor russo Sorokin, ele vai dizer que é neste momento que as mulheres passam a ter o que elas tanto criticavam nos homens, e ele vai chamar esse comportamento de vício, porque as mulheres criticavam, né, os homens no aspecto sexual, que eles
tinham uma vida sexual irresponsável, que eles não ligavam para a família, que eles não tinham compromisso com filhos e que tinham uma vida sexual totalmente desregrada. Mas com a chegada da pílula, nesse exato momento, elas então passam a ter o comportamento que então criticavam os homens. Por isso, o escritor russo, o Sorokin, vai dizer que esse é o chamado vício das feministas neste momento. Para Margaret Sanger, o controle de natalidade era uma forma de evitar a proliferação, como ela mesma chamava, dos fracos, pobres, deficientes mentais, deficientes físicos e negros. E ela cita uma frase que diz o seguinte: as pessoas de cor são como ervas daninhas e precisam ser exterminadas. Ainda por volta da década de 1960, ocorre o famoso caso da mulher que conseguiu legalizar o aborto nos Estados Unidos da América. O nome dela é Norma McCovey, mas ela ficou conhecida mundialmente como Jane Roy. Foi esse o nome fictício que ela usou para depor no tribunal. Bem, Norma McCovey, ela teve o seu primeiro filho aos 17 anos, no ano seguinte o seu segundo filho e agora aos 21 anos estava grávida de seu terceiro filho. Ela então pede ajuda ao Estado para interromper a gravidez, ela não queria essa criança. E nesse mesmo momento, ela conhece duas feministas advogadas que, coincidentemente, essas advogadas estavam à procura de uma mulher que estivesse grávida com interesse de abortar. Pois bem, na verdade, essas duas advogadas feministas queriam usar Norma, né, assim como fez, para tentar a legalização do aborto. Elas se reúnem, as advogadas instruem então Jane Roy, né, a falar que havia sido estuprada, e é isso que ela faz. Essas advogadas precisavam de uma pessoa que estivesse disposta a mentir no tribunal, e isso não foi nenhum problema para a Norma, e ela assim o faz. Só que elas dão entrada nesse pedido em 1970. Após o pedido ser recusado algumas vezes, em 1973, né, elas conseguem a aprovação do aborto, legalização. A essa altura, o filho já havia nascido, estava com 3 anos, assim como ela fez com o segundo filho, ela o entregou para adoção, o primeiro filho já havia sido entregue à mãe, e agora ela está diante de uma situação que deixa ela bastante descontente, né? Diante da legalização do aborto, todo o reconhecimento vai para as feministas, e as feministas começam a ignorá-la, né? Começam a deixá-la de lado, nem sequer oferece algum cuidado, algum reconhecimento, nada. E ela fica muito chateada com isso. Bem, Norma trabalhava numa clínica de aborto, né, nesse período, e nessas clínicas de aborto, ali normalmente fica o grupo chamado Pró-Vida, né? Ficam pessoas tentando convencer as mulheres de desistirem do aborto, ficam fazendo orações e tudo mais. E um dia, a Norma, ao entrar na clínica para trabalhar, encontrou a menininha, né, filha de uma cristã que estava ali, e ficou muito sensibilizada, porque essa menininha a convidou para visitar a sua igreja, e Norma aceitou o convite. E Norma se converteu ao protestantismo, começou a fazer diversas palestras contrárias ao aborto, não recuperou seus filhos, ficou como estava, mas ela começou a atuar nesse sentido, né, de palestrar contra o aborto.
Foi aos seus 69 anos em que ela estava prestes a morrer, né? Ela então pede uma última entrevista, ela deseja dar uma entrevista e ela chama essa entrevista de a entrevista no leito da morte. Ela decide escancarar toda a verdade. E ela então vai dizer que tudo que ela disse foi orientada e recebeu para isso. Só que a essa altura, a justiça considerou isso como irrelevante. E esse, portanto, é o caso em que levou à legalização do aborto nos Estados Unidos. Bem, ainda sobre Margaret Sanger, ela foi a fundadora da maior clínica abortista do mundo e é até hoje, né, a Planned Parenthood, a clínica de paternidade planejada, a clínica abortista, né, e essa clínica realiza por ano uma média de 324 mil abortos. E a maioria dessas clínicas, elas estão em bairros em que a concentração da população é negra. E hoje essa clínica está em mais de 186 países e não para de crescer, né? No Brasil, diversas instituições que alegam querer ajudar a cuidar da mulher, preservar a saúde da mulher, elas recebem, né, a ajuda dessas clínicas abortistas com o intuito de provocar, acelerar a legalização do aborto aqui no Brasil, porque é um meio, é muito rentável, rola muito dinheiro, né? Então, essas clínicas essas instituições, muitas, não todas, mas muitas instituições no Brasil que dizem querer ajudar a mulher, a saúde da mulher e tal, na verdade, quem está por trás é clínica abortista, que só está esperando o momento em que elas poderão atuar de forma legal no Brasil. Bem, essa clínica da Margaret Sanger, ela recentemente foi denunciada pelo grupo Pró-Vida, né? Essa clínica estava vendendo órgãos de bebês abortados. E foi feita uma investigação e constatou que era isso mesmo que estava acontecendo. Eu não sei dizer se eles continuam com essa prática, mas com toda certeza essa é uma herança muito triste deixada pela feminista, eugenista, abortista Margaret Sanger. De acordo com a OMS, no mundo ocorre uma média de 73 milhões de abortos por ano. E, segundo o Instituto de Bioética, no Brasil ocorre uma média de 500 mil abortos por ano. Bem, na verdade, a gente não sabe dizer ao certo se esses números são reais, porque existe muita variação conforme os interesses. Por exemplo, nos Estados Unidos, antes da legalização do aborto, o grupo pró-morte ou pró-aborto dizia que acontecia uma média de 1 milhão de abortos por ano. E que após a legalização, esse número caiu para 200 mil. Mentira! Ficou comprovado que antes da legalização, ocorreu uma média de 200 mil abortos por ano nos Estados Unidos. E que após a legalização, esse número aumentou para 1 milhão, depois 1,5 milhão. Lógico, hoje esse número caiu, mas ainda é um número gritante, é muito alto. E é isso que acontece após a legalização. Bem, aqui no Brasil existe um projeto de lei chamado Cavalo de Troia. Ele recebeu esse nome porque, na verdade, ele esconde internamente
verdadeira intenção. E qual é? Legalizar o aborto, claro, e fazer com que a mulher, né, receba o direito de interromper a gravidez, alegando somente que foi estuprada, porque no Brasil o aborto ele é concedido em 3 casos, né? Em caso de anencefalia, quando ocorre risco de morte à mãe, e em caso de estupro. Mas este projeto de lei propõe que a mulher sequer precise fazer boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, e nem entregar, né, o autor do crime. Enfim, esse projeto de lei ele seria votado ano passado, mas por pressão do grupo Pró-Vida não foi. Nós sabemos que o grupo Pró-Morte não está parado e nem calado. A maioria dos brasileiros não concorda com o aborto. Nós, os cristãos, nós não concordamos com o aborto. Deus não concorda com o aborto. Precisamos nos posicionar diante desse assunto, precisamos falar. Não podemos aceitar calados o que estão planejando e o que já estão fazendo para a implementação do aborto legalizado no Brasil. Bem, hoje falei um pouco sobre uma importante feminista da segunda onda, que foi Margaret Sanger. Pretendo falar num próximo vídeo sobre Simone de Beauvoir e no terceiro vídeo sobre Beth Friedan. Eu espero ter compartilhado um pouco de conhecimento com vocês, mas eu espero que vocês não acreditem em mim. Eu espero que vocês pesquisem, né, sobre esse assunto que provoca tanta confusão. O movimento sim é falacioso. O movimento sim engana, mente e está provocando uma série de confusão na cabeça das pessoas. Portanto, não estou aqui para pedir a você que acredite em mim. Não quero que você acredite em mim. Eu peço a você que comece a pesquisar sobre esse assunto, sobre esse movimento que, como eu disse, o principal alvo é destruir o patriarcado e a implantação da revolução sexual. Então, deixo aqui o meu pedido. Pesquise sobre o movimento feminista, mas pesquise nas fontes clássicas, nas fontes em que falam a verdade, né? Não a partir das historinhas que a gente tem visto por aí apresentadas nas mídias de forma tão distorcida. Bem, eu espero que por meio desse vídeo tão simples eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho, né, sobre este tema que é tão controverso, tão confuso, mas tão atual. E não quero pedir a você que acredite em mim. Eu quero pedir a você que investigue melhor, pesquise mais sobre esse tema. Nós temos acompanhado tantas falácias, né, nas mídias sobre esse tema. É preciso investigar, pesquisar, para a gente não aceitar qualquer coisa. E eu até gostaria de indicar esse livro, essa obra, eu achei ela muito interessante, ela é bem completa, né, da Ana Campagnolo, Feminismo, Perversão, Subversão, desculpa. Essa obra é uma obra bem completa, gostei muito, só que eu gostaria de dar uma outra dica, que para nós cristãs, a gente precisa estar fazendo um paralelo também com o feminismo dentro da igreja. E eu super indico esse livro, né, do Gruden,
Ele vai falar sobre o feminismo na igreja. Ele ensina, ele ajuda a confrontar o feminismo. Achei muito interessante. Vou estar compartilhando com vocês algumas outras obras, né, no decorrer dos outros vídeos, mas peço a você, investigue. É complicado achar na internet, né, por exemplo, as escritoras clássicas. Tá quase tudo em inglês, né? Então, assim, vídeos, artigos, né, estão quase todos em inglês. É mais difícil. Mas ainda tem material, ainda tem conteúdo que dá para a gente poder adquirir conhecimento. Pesquise. E vamos pedir a Deus para que o aborto não seja legalizado no nosso país. E não vamos ficar calados, vamos nos posicionar diante desse assunto tão sério, tão grave. Que Deus nos ajude.